Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1059. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo, Cruzeiro e Atlético Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo, Fortaleza e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Terceiro jogo, Juventude e Avaí pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Avaí nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quarto jogo, ABC e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do ABC a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quinto jogo, Mirassol e Ponte Preta pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ponte Preta nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Sexto jogo, América Mineiro e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sétimo jogo, Atlético Paranaense e Botafogo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Oitavo jogo, Vila Nova e Sampaio Corrêa pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vila Nova a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Sampaio Corrêa nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nono jogo, Santos e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Décimo jogo, Fluminense e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 11º jogo, Grêmio e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 12º jogo, Londrina e Sport de Pernambuco pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Londrina a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Sport de Pernambuco nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 13º jogo, Goiás e Cuiabá pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 14º jogo, Palmeiras e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.
Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.